Olá, está começando mais uma edição do Debate Unibrasil. O programa traz assuntos relevantes para a sociedade a serem debatidos por especialistas e convidados. Eu sou o Felipe Salles e hoje nós vamos falar sobre apadrinhamento afetivo. Recebemos hoje no estúdio a psicóloga e coordenadora do Instituto Recriar, Ana Lúcia Cavalcante, e também a Elizabeth Paris Cursi, que realizou o apadrinhamento. Obrigado pela presença de vocês. Mas antes de começarmos o nosso debate, vamos falar sobre alguns dados importantes sobre o assunto. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, hoje cerca de 46 mil crianças estão vivendo em abrigos em todo o Brasil, mas apenas 16,3% delas estão disponíveis para serem adotadas. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança tem direito à convivência familiar e comunitária. Mas na realidade, nós sabemos que não é bem assim. O apadrinhamento afetivo veio como uma forma de oferecer experiências e referências afetivas, fora do contexto do acolhimento institucional. O projeto de apadrinhamento tem o objetivo de promover a crianças e adolescentes de 11 a 18 anos que têm chances mais remotas de adoção, um convívio social e familiar a partir de vínculos seguros e duradouros entre eles e as pessoas da comunidade. Gostaria de começar com você, Ana. Qual que é a diferença primordial entre a adoção e o apadrinhamento afetivo? Oi, Felipe. O apadrinhamento afetivo é um tempo assim que uma família, né, ou uma pessoa até mesmo sozinha, ela pode ter um relacionamento com uma criança que está abrigada, né? Mas isso não implica num vínculo jurídico como é a adoção. A adoção, a pessoa vai receber a guarda definitiva daquela criança, aquela criança vai passar a morar, ela é um filho, né? O apadrinhamento afetivo é assim, é afilhado. Então é para passar preferencialmente finais de semana, porque durante a semana a criança está lá dentro da instituição de acolha, ela tem a rotina dela, ela vai para a aula, ela vai para os tratamentos, né, para os cuidados que ela precisa receber durante a semana. Mas no final de semana ela fica lá paradinha, né, dentro do abrigo, que nem um peixinho dentro do aquário, né, como a gente fala. E é nesse momento que é importante a presença, então, né, de padrinhos na vida dela, né? Então, vai para levar a criança para fazer aquilo que todo ser humano normal faz no final de semana, né? Leva no mercado, leva a fazer compra, vai no aniversário de um primo, de um parente, vai no clube, né? Quer dizer, tem várias atividades que as famílias fazem no final de semana que daí o afilhado pode participar junto. E não tem um vínculo jurídico como é no caso da adoção. E Elizabeth, você que realizou o apadrinhamento, como surgiu essa vontade em você de apadrinhar uma criança? Como que foi esse processo para você? O processo foi uma coisa muito normal, porque eu já tinha esse olhar diferenciado de pensar nessas crianças que muitas vezes através da mídia apareciam. E o Jean apareceu na nossa vida e eu não pensei duas vezes em abraçá-lo, né? Como a Ana depois já conhecia, o Jean veio e me disse, usou um termo que lá em casa a gente brinca com ele, foi o nosso gato de botas, né? Jogou todo o charme, toda aquela carência, aquela necessidade que ele tinha afetiva e nós abraçamos, não teve como. E Ana, assim, qual que é a importância do convívio familiar, de ter uma convivência ali fora da institucionalização para essas crianças e adolescentes? É muito importante a sociedade ter acesso, né, a esse tipo de informação. Uma criança, quando ela fica numa instituição, todas as ações elas são grupais, né? Então ela vive numa casa com mais 9, 10, 15 crianças, né? Dependendo de como essa unidade de acolha ela é organizada. Então todas as ações dentro de uma instituição elas são feitas pro grupo, né? Tudo vira grupal.
né? Então, a singularidade, a individualidade, o sentimento de pertencimento dessa criança a relações mais afetivas, mais singularizadas, isso não dá para ela viver dentro de uma instituição, né? Então, o apadrinhamento afetivo é um instrumento muito importante de resgate disso, da criança vir a se sentir importante para alguém, significativa para alguém, aquela visita é para ela, aquele passeio vai ser feito com ela. Então, é todo esse resgate, porque esse processo de institucionalização, ele traz vários déficits, né, no desenvolvimento psicológico de uma criança. E a gente tem que entender que o apadrinhamento afetivo, então, ele é destinado para essas crianças de 11 a 18 anos, exatamente por isso, porque significa que elas já estão há algum tempo no abrigo e também significa que algumas delas ficaram lá aguardando por uma adoção que acabou não acontecendo, né? Porque à medida que as crianças vão ficando velhas, né? Então, assim, de 9, 10 anos para cima, já não é o perfil das pessoas que querem adotar, né? Então eu sempre digo assim, mas com que idade você para de querer ser amado, né? Não, você já é muito velho, você já tem 11, 12 anos nas costas, então você não precisa de uma família, você não precisa de mais ninguém, né, dando uma atenção para você. Então a sociedade precisa parar e se conscientizar disso, né, que dentro dessas instituições está cheio, né, de adolescentes, né, querendo ser amados, querendo viver em família, querendo ter uma convivência familiar e comunitária, né? Então é isso que o apadrinhamento vem aportar para eles, em contraposição dessa vida, né, de instituição que traz danos psicológicos, né, fortes para a estrutura psíquica. E na opinião de vocês, a questão do apadrinhamento, quando uma criança ela é apadrinhada, isso acaba gerando uma expectativa de adoção nessa criança? Como lidar com isso? Eu acho que acaba, né? No meu caso, eu acho que ocorreu bem isso, como a Ana falou muito bem. Eles estão lá nessa expectativa, né, de ter uma família, de ser amado, de ser individualizado mesmo. Então, eu acho que cria. No meu caso, o Jean falava muito, eu pedia muito para Deus uma mãe, um pai. Claro que no começo fica meio retraído, analisando toda aquela situação para eles, né? Então, eles querem, mas ao mesmo tempo eles têm medo, né? E se isso não acontecer, né, eu acho que vem a frustração. Mas com a medida que o tempo vai passando, isso eu acho que vai se perdendo, né, Ana? Porque, como você falou, a gente acaba inserindo ali na tua rotina e faz parte da família. Então, eu acho até que... independente, né, Ana? Eu colocaria caso a caso, né? né? Porque a gente precisa entender assim, há uma expectativa deles em querer a adoção, mas tem alguns que também, em função da própria, do próprio histórico deles e tal, alguns eles até preferem ficar só como afilhado mesmo. Verdade. Então, uma coisa que a gente leva muito, né, na Recriar, que é a instituição para a qual eu trabalho, né, onde a gente desenvolve o apadrinhamento afetivo em parceria com as varas de infância, né, dos municípios. Na Recriar a gente tem esse lema, assim, né, do cada caso é um caso, né, é uma vida de cada vez. E dentro de cada caso é que a gente vai vendo, né, como é que é também essa demanda pela adoção, né? Porque a gente precisa entender que para cada sujeito, de novo a gente vai cair nisso, né? O apadrinhamento afetivo ele foca muito nisso, no sujeito, na individualidade de cada caso, né? E aqueles, porque a gente precisa entender assim, que não, o apadrinhamento ele pode ser uma porta de entrada para uma adoção,
né? Nesses 12 anos de trabalho, nós já tivemos 34, agora não lembro bem como é que está a nossa estatística, mas de 30 a 34 adoções que aconteceram, adoções tardias. Veja, a gente está falando de adoções de crianças de 12, 14, 16 anos, né? Nesses 12 anos foram então de 30 a 34 adoções tardias que aconteceram após uma experiência de apadrinhamento, né? O vínculo foi ficando positivo e aí ambos os lados quiseram caminhar para uma adoção. Mas tem padrinhos, né, que são padrinhos e que não vão tendo desejo de adotar. E nem por isso tem problema nisso, né? O afilhado daí vai sendo trabalhado também, vai entendendo, né? Que se aqueles padrinhos não podem adotar, não desejam adotar, é só apadrinhamento mesmo. E havendo a possibilidade, daí vai ter a adoção por outros, né? Por outras pessoas que vão até a vara da infância e também vão mostrar o desejo de adoção por esse adolescente. Então, o que é importante a gente deixar claro aqui, que o apadrinhamento, ele é uma oportunidade de convivência, né? Com uma criança, um adolescente que está lá abrigado. E nem sempre o adolescente quer, né? Se às vezes esse ele vínculo quer só o apadrinhamento. mesmo, só assim, né? Fica nisso. Ele quer essa relação, mas ele não quer esse vínculo mais forte. Ele quer ter essa individualidade. Então ele precisa só de um acompanhamento. De uma presença, de passar o final de semana mesmo e de continuar o relacionamento dessa forma. Isso. Então, por isso que é no caso a caso que a gente vai vendo como é que essas coisas, né, se relacionam. E se daí depois, né, dentro do apadrinhamento, os dois lados aí, afilhado e a família, né, que está apadrinhando, vê que quer caminhar para adoção, aí é lá na vara da infância que se faz todo o processo. Isso também é bem importante a gente sempre deixar bem, né, assim explicadinho, que todo o processo de adoção, ele é feito, né, na vara de infância no município onde a pessoa reside. Né? A Recriar, ela tem uma parceria, nós somos uma organização da sociedade civil, né? Então é uma instituição, é uma organização da sociedade civil que existe já há 23 anos aqui em Curitiba, como grupo de apoio à adoção e executando também o apadrinhamento afetivo, em parceria com a Vara da Infância, mas o processo de adoção sempre é feito só pelas varas de infância, né? Então isso também tem que ficar bem claro para toda a sociedade, né? Como é que é assim o lugar de cada um nesse processo, né? E justamente buscar entender esses processos, né? Sim. Como funciona cada coisa, que são coisas distintas. Né? O apadrinhamento é uma coisa e a adoção é outra. Isso. A gente vai para um rápido intervalo e nós já voltamos com o debate no Brasil. Todo dia é uma oportunidade de mostrar quem somos, de se superar, de fazer o melhor. Em cada dia que começa, a gente vai construindo juntos o nosso jeito de ser, de aprender, de educar. A gente vai construindo juntos o Unibrasil. Voltamos com o debate no Brasil e o tema de hoje é apadrinhamento afetivo. No estúdio, contamos com a presença da psicóloga e coordenadora da Recriar, Ana Lúcia Cavalcante, e também da Elizabeth Paris Cursi, que realizou o apadrinhamento. Retomando o assunto que nós estávamos no bloco anterior, qual a importância do acompanhamento psicológico para essas crianças, tanto para as crianças quanto para as famílias que estão nesses processos de apadrinhamento? É fundamental, porque a gente está falando de relações humanas, né? E as crianças que vêm para o apadrinhamento afetivo são crianças e adolescentes que eles foram retirados das suas famílias de origem, né? Porque passaram por negligência, maus tratos, violência.
Então não foram histórias fáceis que essas crianças já passaram na vida, e daí tiveram que passar por uma medida protetiva, sendo afastadas das suas famílias de origem e vindo então, né, serem acolhidas dentro, né, de instituições de acolha, né? E são para essas crianças que então a gente direciona o apadrinhamento afetivo. Então, dentro dessas instituições de acolha já existem equipes técnicas, né? Tem assistente social, tem o psicólogo, e já para dar um amparo, para dar ali, né, uma estrutura, uma acolha e um ouvido para essas crianças. Agora, muitas delas também fazem tratamento psicológico fora das unidades de acolha, né? E na nossa equipe, ali na Recriar, nós temos então também, né? São 2 psicólogas e uma assistente social para a gente fazer o acompanhamento dos processos, né? Porque daí então é um relacionamento, é construção de vínculos, né? Que então a gente vai estar acompanhando também no processo do apadrinhamento. Então essas crianças, elas têm vários lugares onde elas acabam recebendo apoio, orientação e uma escuta, né, para tudo isso que elas vivenciam. Porque para o ser humano, o vínculo afetivo com a sua família de origem é um vínculo muito forte, é um vínculo muito importante. A gente falou agora há pouco desse sentimento de pertencimento, né? E quando esse vínculo é rompido, isso causa realmente, né, danos psicológicos sérios, né, para cada sujeito. Então, a criança, através do apadrinhamento afetivo, ela pode vir daí fazer um resgate, né? Fazer um resgate, ela pode vir a ver um outro modelo de família, como é que as relações acontecem nesse novo modelo de família, né? Então, são várias questões que realmente, né, estão relacionadas com esse psicológico aí, sim. E a gente vê uma reclamação, assim, no senso comum constante de que a fila para adoção ela é uma fila muito demorada. No seu caso, Elizabeth, como que foi esse processo para o apadrinhamento, né? Quanto tempo levou? Como são os trâmites para isso? Eu acho que foi fundamental, né, a presença da Recriar, que faz essa ligação com a instituição onde a criança está acolhida, onde a gente passou por todo um processo de entrevista, de acompanhamento, né, com a Recriar lá com a Ana, e não demorou porque, na verdade, esses adolescentes que já, entre aspas, já passaram ali da idade que normalmente as pessoas buscam, como eu acho que a demanda é muito maior, né? Então as pessoas não têm esse olhar para esses adolescentes. Então foi bem rápido. Uhum. Foi um processo onde a gente foi conhecendo mais, né? O adolescente vem aos finais de semana, a gente vai buscar, vai conversando com a Ana, fizemos uma entrevista maior, né, Ana, para poder trazer esse adolescente mais próximo do nosso convívio ali no finais de semana, principalmente. Então, desde que chega, né, a pessoa interessada em fazer apadrinhamento na Recriar, tem uma primeira palestra onde a gente dá uma visão panorâmica, o que é a proposta do apadrinhamento afetivo. Aí ela preenche um questionário, ela levanta documentos, passa pela entrevista psicológica, né, com a psicóloga da nossa equipe, tem uma visita da assistente social, também da nossa equipe na casa, né, dos interessados, e a gente levanta então, né, todo um conhecimento de quem é essa família, quem são essas pessoas e o perfil que elas desejam. Então, todo esse processo, até a gente indicar uma criança para ser apadrinhada, dá uns 3 meses, mais ou menos, né? Que acontece esse processo. E é muito importante a gente dizer sempre dessa parceria com as varas de infância, né, e juventude de Curitiba e da região metropolitana, porque daí os juízes é que indicam para a gente qual criança que pode ser apadrinhada, né? Então, a Recriar não é um abrigo de crianças, né? Nós não somos um abrigo, nós somos uma ponte,
né? Nós preparamos a sociedade civil e indicamos, daí cada um de acordo com o perfil que a gente levanta em todo esse processo de habilitação, a gente então vai pensar, então aquela criança que aquele juiz indicou tem a ver com a Beth, né? Tem a ver com com outro padrinho. E assim é que a gente vai daí indicando também as crianças, né? E aproveitando esse gancho, quais que são os requisitos para uma pessoa ser um padrinho e uma madrinha de um adolescente, uma criança ou um adolescente? Eu diria assim, o principal requisito é que tenha bastante tempo, né? Porque é o seu final de semana, né, que a pessoa vai estar dedicando para esse relacionamento. Então, que a pessoa tenha essa condição, né, esse tempo para doar. Né, o que a gente diz assim é isso, às vezes a gente brinca lá com aquela questão, né, que você tem o padrinho de batismo, né, então todo mundo fica assim com aquela ideia que o padrinho é aquele que vai dar presente, né, e tal. Então a gente diz assim, o que a gente quer do padrinho é presença, né, é presença, não é ficar dando bens materiais, não é isso. Claro que vem os presentinhos junto também, né? Mas o principal é a presença, né? É essa disponibilidade de realmente se relacionar com uma criança e com um adolescente. E daí, em termos de critérios, a gente segue aquele assim, né? Para o apadrinhamento, a pessoa tem que estar acima de 18 anos, mas tendo 16 anos de diferença com o seu afilhado, né? É o mesmo critério da adoção. E aí tem alguns documentos que a gente também pede, né, nesse início, e que daí são documentos simples, rápidos também de serem providenciados, né, não são autenticados, aquela coisa mais complicada que também tem na adoção, né. Mas a gente diria assim que é também uma estrutura psíquica mais flexível, né? Aquelas pessoas assim muito cheias de regras, né, com muitas exigências e graus elevados de exigência, né, de comportamento, né, e tal, essas pessoas não dá muito para ser padrinho, né, porque outra palavra de ordem para a gente é assim, né, a gente vê que os padrinhos precisam ter muita flexibilidade, aceitar bastante essa diferença, né, que daquilo que você imagina, do que você idealiza do comportamento de uma pessoa e estar aberto para acolher realmente o outro como o outro é. Né? Então, acho que características importantes, critérios importantes no apadrinhamento, muito amor, acho que essa flexibilidade também, né? Essa abertura estar pro disposto, diferente. né? Estar disposto a abraçar, entendendo, né, que esse adolescente ele vem de uma outra realidade. E se você está disposto a apadrinhar, como a Ana falou, claro que vem os presentinhos, mas o principal é estar ali, às vezes, dando um ombro, uma palavra, um carinho, um abraço. Uma escuta. Né? Uma escuta, uma orientação de alguma coisa que durante a semana ali ele está longe, ele chega no final de semana, ele vai trazer algumas demandas, né? Você vai dar uma orientação, estar disposto de tempo mesmo, como a Ana falou, é muito importante. E essa presença é um presente muito maior do que bens materiais para essas crianças e adolescentes, né? Com certeza. E, Elizabeth, como que foi a adaptação da sua rotina e da sua família quando vocês receberam o Jean? Eu acho que é como eu tive a sensação, né, mesmo no apadrinhamento, que chegou um bebê novo em casa. Mudou toda a rotina, né? Tudo era para ele. E o bebê chegou com que idade mesmo? 15 anos. um bebêzão, né? E como a gente falou ali, com toda a demanda de carinho, de atenção, de uma palavra, né? E mudou completamente a rotina, apesar de nós temos 2 filhos já maiores do que o Jean chegou, mas dizer que foi totalmente tranquilo não, né? Porque essa mudança ela traz um movimento na casa, umas adaptações. Mas eu acho assim, quando há amor, há essa afinidade, como a Ana falou, entre o padrinho e esse adolescente, eu gosto de usar muito adolescente, não mais criança, porque eu acho que
eles já passaram dessa idade, a maioria, né? São adolescentes. Já mesmo. são adolescentes ali, né, nessa idade. Então, é muito bacana, é uma coisa inexplicável, é um vínculo que a gente vai ter, eu acho que para toda a vida, independente de ser uma pessoa, um pai, uma mãe, né, Ana? Faz a diferença de estar ali presente nessa vida do adolescente. Né? A gente recebe como um filho mesmo, eu acho que, não sei, o amor e o carinho, como fala, né, a Ana usou o termo padrinho de batismo, seria um segundo pai, uma segunda mãe, e não deixa de ser uma segunda mãe, um segundo pai, esse padrinho que vem. Quando há esse vínculo bem forte mesmo, de caminhar pela vida, né? É uma referência, Isso. né? É algo assim que se constrói realmente vínculos bem fortes, e é isso que esses adolescentes precisam, né? A gente na Recriar acredita que é mesmo dentro da família, né? Dentro de uma família, né? Que cada um pode realmente ali encontrar valores, referências, pertencimento, né? Esse Ana? sentimento de pertencimento e a formação também daí, né, da sua identidade, porque são crianças que caminharam um bom tempo da sua vida dentro, né, das suas famílias de origem, com tantos problemas, com tanta vulnerabilidade, que essas crianças chegam todas muito quebradinhas em relação à sua própria identidade. Então, é nesse contato com uma família mais estruturada, construindo vínculos mais saudáveis, que eles podem também rever a própria identidade deles, né? Rever essa formação, né? da sua personalidade. Às vezes faltou um tijolinho lá nessa construção, então a gente vai cada dia, cada vez, coloca um tijolinho, preencheu aquele espaço. Agora preenchemos um outro espaço, mais um tijolinho. E assim, né, vai se formando, vai se reestruturando, né, a vida Isso. daquela criança, daquele adolescente. E é bom e importante a gente dizer assim, né, que são então pré-adolescentes, né, e adolescentes de 11 a 18 anos, que é focado o apadrinhamento. E é importante a gente dizer aqui, né, porque todo mundo pensa assim, adolescente, então é aborrecência, né? Vou achar sarna para me coçar, né, o aborrecente. Mas na Recriar a gente faz questão também de ir contra essa ideia que muitas vezes a própria mídia lança todo dia, né, na cabeça das pessoas, que a adolescência é uma fase terrível, é o aborrecente e tal, né? Então, nesses 12 anos de trabalho, né, que eu realizo ali em relação ao apadrinhamento afetivo, e sendo essa a idade dos afilhados, né, a gente nunca teve assim de afilhado brigando com padrinho e tendo, sabe, assim, discussão e briga e rompante com o padrinho. Bem pelo contrário, né? Os adolescentes, eles ficam assim, sempre pedindo pra gente, quando a gente vai nos abrigos, fazer as visitas lá e tal, sempre vem uns assim, tia, e daí? Quando que vem padrinho pra mim? Tia, arranja um padrinho pra mim, né? Então, essa expectativa, padrinho, né, é uma Ana? moeda forte dentro dos abrigos, né? Todos eles querem padrinhos. E a nossa tristeza no nosso trabalho é que eu não consigo levar, se tem uma casa lá com 10 adolescentes que moram naquela casa, eu não consigo levar 10 padrinhos ao mesmo tempo para os 10 que moram naquela casa. Eu consigo levar um padrinho por vez lá para dentro, né? Então é isso que é difícil, né? Ai, tia, o Joãozinho ganhou padrinho, mas eu ainda não, né? E é difícil, é de cortar o coração, porque daí no final de semana eles saem com os padrinhos, vão fazer passeio, vão fazer as coisas legais, né? Porque dá para posar na casa do padrinho, né? Então tem padrinhos que pegam sexta-feira à noite, passa todo final de semana, ele posa na casa dos padrinhos e só vai voltar para o abrigo domingo à noite, né? E aquele que não tem padrinho faz o quê? Fica lá no abrigo o final de semana inteiro sem ter muita programação, né? E daí quem tem padrinho, né, chega dizendo o que fez e tal, né? Então é difícil, né, pra gente entender também assim, né, de que não temos ainda um movimento da sociedade se sensibilizando mesmo para isso.
Infelizmente é uma realidade que fica assim muito trancadinho atrás dos muros dos abrigos e a sociedade tem dificuldade de acesso a pensar nessa problemática social, né? Quantos adolescentes estão aí? A gente tem uma média de abrigamento em Curitiba de 600 crianças abrigadas. Desses 600, a gente sempre tem uma média assim de uns 70 que podem ter padrinhos. Né? Então vocês vejam, o que é 70 para um número como Curitiba? Né? Parece que é um número tão pequeno, mas a gente tem sempre demanda de adolescentes paradinho nos abrigos, esperando por padrinhos, e a gente não consegue ter essa demanda de pessoas nos procurando para serem padrinhos. Né? Então vocês vejam, é um número tão pequeno, mas de uma realidade tão complexa. E né? Para finalizar já o nosso debate, existe o apadrinhamento, existe a adoção e também existe um outro projeto que a Recriar trabalha agora, que é a família acolhedora. Como é que é isso? Ah, que bom, Felipe. É bom você mencionar isso, porque é assim, então, a Recriar começa suas atividades há 23 anos atrás como um grupo de apoio à adoção. Então, uma vez por mês, nós temos a roda de conversa sobre a adoção. É um profissional diferente que vem cada mês ali na Recriar, dá uma palestra para aquelas pessoas que querem adotar, né? Receber um filho por adoção. Uma vez por mês, a gente também tem uma palestra para orientar, né, e dar esclarecimentos como é que pode ser um padrinho afetivo. E isso já acontece também há 12 anos lá na Recriar. E agora, né, a Recriar vai também começar a executar o Família Acolhedora aqui em Curitiba. Então, é ótimo, né, que graças a Deus a política pública agora caminhou para isso, para entender que realmente uma criança precisa estar dentro de uma família. Então, em vez de ela ficar num abrigo esperando o processo judicial dela ser resolvido, se ela vai poder voltar para sua família de origem ou ela vai para uma adoção, ela vai ter que ir para uma adoção, ela vai poder aguardar esse processo dela dentro de uma família. Então, é uma família temporária para cuidar dela durante esse tempo que o processo jurídico dela está sendo resolvido. Por quê? Porque é dentro de uma família que uma criança realmente melhor se estrutura. É dentro de uma família que as suas necessidades individuais e singularizadas vão ser atendidas. Né? Então, daí diminuindo todo aquele processo danoso da institucionalização. Porque quando uma criança está dentro de uma instituição, ela já vem com a bagagem do problema dela. Mas daí chega o Joãozinho também com o problema dele. Aí ela vive o problema dela mais o problema do Joãozinho. Daí tem o da Mariazinha, tem o do... Então isso potencializa vários problemas ali dentro de uma mesma casa, né? Quando elas são acolhidas em conjunto. Agora, quando uma criança vai, né, uma criança vai para uma família acolhedora, a criança vai continuar tendo que dar conta, né, da situação dela, do problema com a sua família de origem e não de mais 8 histórias, convivendo todos os dias com ela naquele ambiente. Né? Então, tem muitos ganhos psicológicos que a criança tem se ela pode ser acolhida por uma família. Então, eu acho muito bonito o símbolo, né? Tem um símbolo nacional já que é muito assim, mostrado, que é um guarda-chuva. Então, tem uma família, sabe, com guarda-chuva e é aquela ideia assim, ó, enquanto tá passando a tempestade, né? Para essa criança que está tendo esse processo judicial acontecendo em volta dela, ela é acolhida embaixo do guarda-chuva dessa família, né? Que é uma família acolhedora. Sim. Que vai cuidar dela até que essa tempestade passe, né? Até que esses problemas se resolvam, para que então ela possa, né, daí entender se ela vai poder voltar para a família de origem, se essa família se reestruturou, se essa família aceitou os tratamentos, se ela se reorganizou para receber esse filho de volta, a criança vai voltar para sua família. Se não, ela vai ser encaminhada para uma adoção. E aqui é bem importante a gente ter aquele cuidado, né? A gente não pode confundir família acolhedora com adoção, tá? A família acolhedora é uma família temporária,
tá? Para ficar com essa criança nesse tempo, e fundamental que tenham famílias que venham procurar recriar para serem famílias acolhedoras, porque isso vai fazer um bem enorme para essa criança. Então nós temos agora, né, já nesse momento, nós temos 15 vagas. Tá? A gente vai poder colocar 15 crianças em família acolhedora. Então, a família que tiver interesse em vir cuidar de uma criança, né, dentro de um determinado tempo, pode procurar pela Recriar também. Maravilha. Eu agradeço a presença de vocês aqui no nosso debate. E o Debate Unibrasil ele fica por aqui. Espero que tenham gostado do programa e não esqueçam de curtir e nos acompanhar também pelas redes sociais. Acesse também o nosso site tvcampus.unibrasil.com.br. Muito obrigado e até a próxima!